Já alguma vez se levantou da sua cadeira favorita e sentiu um esforço que antes não existia? Ou talvez, ao subir as escadas da sua casa, notou que as pernas pesam mais e o fôlego parece mais curto. Esta sensação de que o nosso corpo já não responde como antes, de que a força nos vai abandonando aos poucos, é uma realidade dolorosa para muitos de nós. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples. A perda de músculo e de força que acontece com o passar dos anos. Muitos pensam que é uma parte inevitável de envelhecer, uma sentença que temos de aceitar. Dizem-nos para comer mais peixe, mais sardinhas, e que isso resolverá tudo. Mas e se eu lhe dissesse que o segredo para travar e até reverter esta perda de força não está apenas na sardinha? E se existissem alimentos, talvez alguns que já tem na sua cozinha, que são verdadeiros construtores de músculo, mas que nunca olhou para eles dessa forma? Neste vídeo vamos descobrir juntos alguns alimentos e hábitos incrivelmente simples, mas poderosos para reconstruir a sua força, para que possa continuar a desfrutar da vida com independência e energia. E fique até ao fim, porque o último alimento que vou partilhar é algo que muitos de nós usamos todos os dias, mas da forma errada, e que pode ser a peça que faltava no puzzle da sua saúde. Vai ficar surpreendido. Vamos então começar a desvendar este mistério. O primeiro alimento de que quero falar é provavelmente um velho conhecido de todos nós, mas que raramente recebe o crédito que merece na construção de músculo. Estou a falar do requeijão. Sim, esse queijo fresco, suave e tão nosso. Muitas vezes pensamos nele como algo leve para barrar no pão ou para acompanhar uma sobremesa com doce de abóbora. Mas o requeijão é um gigante nutricional disfarçado. A sua magia reside num tipo de proteína chamada caseína. Talvez já tenha ouvido falar de outras proteínas, como a whey, que os atletas usam. A whey é de digestão rápida, ótima para depois do exercício. Mas a caseína, a proteína principal do requeijão, é diferente. É uma proteína de digestão lenta. Imagine que está a construir uma parede de tijolos. A proteína whey é como ter um trabalhador que lhe entrega os tijolos todos de uma vez, muito rapidamente. A caseína é como ter um trabalhador que lhe vai entregando os tijolos um a um, de forma constante, ao longo de várias horas. E por que é que isto é tão importante para nós, especialmente depois dos 60? Porque durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num longo período de jejum. Se não tivermos um fornecimento constante de tijolos, os aminoácidos da proteína, o corpo pode começar a ir buscá-los aos nossos próprios músculos para manter as funções vitais. É um processo silencioso de autodesgaste. Comer uma pequena porção de requeijão antes de deitar, talvez umas 2 ou 3 colheres de sopa, funciona como uma apólice de seguro para os seus músculos. Fornece-lhes esse fluxo lento e constante de nutrientes durante toda a noite, protegendo-os e ajudando na sua reparação. É como deixar uma pequena equipa de manutenção a trabalhar nos seus músculos enquanto descansa. E não precisa de ser algo complicado. Pode comer o requeijão simples, ou com um fio de mel e umas nozes partidas por cima para adicionar gorduras saudáveis e um sabor delicioso. Pode até misturá-lo com um pouco de canela. O importante é criar este pequeno ritual noturno. Mas o poder do requeijão leva-nos a um hábito ainda mais importante: a forma como distribuímos a nossa proteína ao longo do dia. Muitos de nós cometemos um erro comum. Concentramos a maior parte da proteína numa única refeição, geralmente ao almoço ou ao jantar, com um grande bife ou um peixe assado. O pequeno almoço é muitas vezes apenas um café e uma torrada com manteiga, e o lanche uma peça de fruta ou umas bolachas. O problema é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para usar a proteína de uma só vez. Imagine novamente a parede de tijolos. Se lhe entregarem um caminhão cheio de tijolos de uma vez, não consegue usá-los todos. Muitos vão ficar de lado, sem serventia. O ideal é receber pequenas entregas de tijolos ao longo do dia. O nosso corpo funciona da mesma maneira. Precisamos de dar-lhe proteína em doses mais pequenas e mais frequentes. O objetivo deve ser incluir uma fonte de proteína em todas as refeições. Ao pequeno almoço, em vez de ser só a torrada,
por que nem juntar um ovo cozido ou mexido? Ou até mesmo uma colher de requeijão na sua papa de aveia. Ao almoço, o seu peixe ou carne. Ao lanche, em vez de bolachas, que tal um punhado de tremoços? Os tremoços são uma fonte fantástica de proteína vegetal, muito tradicional e saborosa. E ao jantar, outra refeição completa. E claro, o seu snack de requeijão antes de dormir. Ao fazer isto, estará a manter os níveis de aminoácidos no seu sangue estáveis, sempre disponíveis para quando os seus músculos precisarem deles. Está a dizer ao seu corpo de forma constante: estamos abertos para construção e reparação. Isto é muito mais eficaz do que dar-lhe um banquete de proteína uma vez por dia e deixá-lo à míngua nas outras horas. Comece devagar. Se o seu pequeno almoço atual não tem proteína, essa é a primeira e mais fácil mudança a fazer. Um simples ovo pode fazer uma diferença monumental. Agora que já estabelecemos a importância de ter um fluxo constante de proteína, vamos falar de outra estrela que nunca deveria faltar na nossa cozinha: o ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão da história. Diziam-nos que fazia mal ao coração, que aumentava o colesterol. Felizmente, a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o ovo é um dos alimentos mais perfeitos e nutritivos que a natureza nos oferece. É uma fonte de proteína de altíssima qualidade, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para construir músculo, na proporção certa. Pense no ovo como um pacote completo de construção. Não só tem os tijolos, como tem as ferramentas certas. Um desses aminoácidos, em particular, é crucial para nós. Chama-se leucina. A leucina é como o capataz da obra. É o aminoácido que dá o sinal, que prime o botão para iniciar o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o seu corpo pode não receber a mensagem para começar a construir. E os ovos são riquíssimos em leucina. Para além disso, são incrivelmente versáteis e econômicos. Um ovo cozido é um lanche perfeito e fácil de transportar. Ovos mexidos com um pouco de espinafres ao pequeno almoço dão-lhe proteína e vegetais logo no início do dia. Pode fazer uma omelete com os restos de legumes do jantar anterior. É uma forma fantástica de evitar o desperdício e ter uma refeição rápida e nutritiva. Não tenha medo dos ovos. Incluir 1 ou 2 ovos no seu dia é uma das estratégias mais inteligentes e eficazes para garantir que está a dar aos seus músculos a matéria-prima de que eles precisam para se manterem fortes. A seguir, vamos olhar para o mundo vegetal. Nem toda a proteína precisa de vir de animais. O grão-de-bico, um ingrediente tão presente na nossa gastronomia, desde o cozido à portuguesa até as saladas de verão, é uma potência de proteína e fibra. A combinação de proteína e fibra é especialmente importante. A proteína constrói o músculo e a fibra alimenta as bactérias boas no nosso intestino, o que ajuda a reduzir a inflamação geral no corpo. Um corpo menos inflamado é um corpo que constrói músculo de forma mais eficiente. O grão-de-bico é também um excelente exemplo de como podemos ser inteligentes com as nossas combinações. Sozinho, não tem todos os aminoácidos essenciais em grandes quantidades, mas quando o combina com um cereal, como o arroz, como fazemos na nossa tradicional cozinha, cria uma proteína completa, tão boa como a da carne. Uma salada de grão-de-bico com atum, uma sopa rica de grão, ou até mesmo um hummus caseiro para barrar em tostas integrais são formas deliciosas de o incluir. O importante é variar as fontes de proteína. Cada uma traz benefícios únicos, mas ter todos estes ingredientes maravilhosos não serve de muito se não lhes dermos um propósito. E aqui entra o nosso próximo hábito, que não é um alimento, mas sim um sinal que enviamos ao nosso corpo. Falo de movimento com propósito, ou o que alguns chamam de treino de resistência. A palavra treino pode assustar, pode fazer pensar em ginásios com máquinas complicadas e pessoas muito jovens a levantar pesos enormes. Mas não é nada disso. Treino de resistência, na sua forma mais simples, é qualquer movimento que obriga os seus músculos a fazerem um esforço contra uma força. E isto pode ser feito em casa, com o que temos à mão.
O ato de se levantar de uma cadeira e sentar-se novamente, sem usar as mãos para se apoiar, é um exercício de resistência fundamental para os músculos das pernas e dos glúteos. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. No início pode custar, mas com o tempo torna-se mais fácil. Isso é o seu músculo a ficar mais forte. Carregar os sacos das compras do supermercado para casa é treino de resistência para os seus braços e costas. Em vez de ver isso como uma tarefa, veja como uma oportunidade de fortalecer o corpo. Até mesmo enquanto vê televisão, pode pegar em 2 garrafas de água de meio litro, uma em cada mão, e levantar os braços para os lados ou para a frente. O que é que este tipo de movimento faz? Envia uma mensagem clara aos seus músculos. Precisamos de vocês. Sejam fortes. A proteína que come é o material de construção, mas este movimento é a ordem de trabalho. Diz a proteína para onde ir e o que fazer. Sem este estímulo, a proteína pode não ser usada de forma tão eficaz para construir músculo. Não precisa de ser muito, não precisa de ser todos os dias. Comece com 2 ou 3 vezes por semana, durante 10 a 15 minutos. O importante é a consistência. É acordar os músculos e lembrar-lhes que eles têm um trabalho importante a fazer. Mantê-lo-se forte, estável e independente. Agora, vamos juntar todas as peças do puzzle e revelar aquele último ingrediente que prometi no início. Um ingrediente que quase todos nós temos na cozinha, que é o coração da nossa dieta mediterrânica, mas que raramente associamos à força muscular. Estou a falar do nosso ouro líquido, o azeite virgem extra. Pode estar a pensar, mas o azeite é uma gordura, o que tem a ver com os músculos? A ligação é subtil, mas extremamente poderosa. Com a idade, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau. É como se houvesse um pequeno fogo a arder constantemente em lume brando dentro de nós. Esta inflamação constante é inimiga dos nossos músculos. Acelera a sua degradação e dificulta a sua reparação e crescimento. É como tentar construir a nossa parede de tijolos no meio de um pequeno incêndio. O trabalho é muito mais difícil e menos eficiente. O azeite virgem extra, especialmente o de boa qualidade, é riquíssimo em compostos anti-inflamatórios, como o óleo cantal. Estas substâncias ajudam a apagar esse fogo silencioso. Ao reduzir a inflamação no corpo, estamos a criar o ambiente perfeito para que a proteína e o exercício possam fazer o seu trabalho. Estamos a limpar o terreno antes de começar a construção. O azeite não constrói músculo diretamente, mas é o facilitador, o maestro que garante que a orquestra toda toca em harmonia. Por isso, não tenha medo de usar o azeite. Regue a sua salada, os seus legumes cozidos, o seu peixe. Use-o para cozinhar. É uma gordura saudável que protege o seu coração e, como agora sabe, cria um ambiente favorável à força dos seus músculos. Então, como vimos, a luta contra a perda de força não se ganha com uma única arma. Não basta comer sardinhas, embora sejam excelentes. É uma estratégia combinada. É dar ao corpo os tijolos certos, como a proteína de digestão lenta do requeijão à noite e a proteína completa e rica em leucina dos ovos durante o dia. É garantir que esses tijolos chegam de forma constante, distribuindo a proteína por todas as refeições. É dar a ordem de construção, o sinal para os músculos crescerem, através de movimentos simples de força no nosso dia a dia, como levantar-se da cadeira ou usar umas garrafas de água como pesos. E, finalmente, é garantir que o estaleiro de obras, o nosso corpo, está nas melhores condições, reduzindo a inflamação com a ajuda preciosa do nosso azeite. Sei que pode parecer muita informação, mas, por favor, não se sinta sobrecarregado. O mais importante é lembrar-se que nunca é tarde demais para começar e que cada pequeno passo conta. Não precisa de mudar a sua vida toda de um dia para o outro. Escolha uma coisa para começar esta semana. Talvez seja adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Ou talvez seja experimentar comer um pouco de requeijão antes de dormir. Ou simplesmente decidir que 2 vezes por semana vai fazer o exercício de se levantar e sentar da cadeira 10 vezes enquanto o telejornal está a dar. Pequenas mudanças, feitas de forma consistente, levam a grandes resultados ao longo do tempo.
A força que vai ganhar não é apenas física, é a força de abrir um frasco sem ter de pedir ajuda. É a confiança de caminhar na rua sem medo de tropeçar. É a alegria de poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem dificuldade. É a independência de continuar a viver a sua vida, nos seus termos. Agora, adoraria ouvir a sua opinião. Qual destes alimentos ou hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Já usa o requeijão ou o grão de bico de alguma forma especial? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples, mas que nos ajuda imenso a fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem estar a precisar dela. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde, energia e alegria em qualquer idade. Lembre-se, o poder de se sentir forte e capaz está nas suas mãos e no seu prato. Um grande abraço e cuide-se bem.